Graça e paz, irmãos. Tô com muita saudade de todos vocês, então por isso decidi gravar esse vídeo para que a gente possa refletir sobre uma mensagem de um livro que eu venho lendo, que é do Marcus Borges Scott, conhecido como Scott. E uma das partes desse livro que chamaram muito a minha atenção, que tem como título dessa mensagem que eu decidi trazer hoje, que chama Dormindo na Tempestade. E esse título, ele tem como base o texto de Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Embaixo do vídeo depois eu vou colocar as referências bíblicas para que alguém queira procurar e reler. Mas vamos lá, ele diz assim o texto. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram-no e lhe perguntaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e o mar. Cala-te e aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos e ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eu quero que você reflita sobre uma pequena frase desse texto que diz: passemos para o outro lado. Então a mensagem que Jesus queria dizer para os discípulos é que eles iam passar para o outro lado. Jesus assegurou eles de que eles passariam para o outro lado. Então no momento da tempestade, o que devia estar preso no coração desses discípulos é que eles iam chegar do outro lado, independente de qualquer circunstância. Jesus Cristo, nesse episódio, assegurou isso para eles. E sabemos que toda a travessia espiritual pode envolver muitas provas. As dificuldades dos caminhos nos exercitam para as conquistas a serem feitas do outro lado, onde Deus está nos conduzindo. Então a tempestade, elas eram a prova, que eles tinham que passar para que eles chegassem do outro lado. Nessa situação específica, eles iam encontrar do outro lado um outro caso, uma outra parte bíblica, que também está em Marcos 5, 1 a 5, que é sobre o endemoniado gadareno. Então, o que os esperava do outro lado era o encontro com esse homem. Então, Jesus Cristo sabia que aquela travessia ia fazer com que ele encontrasse esse homem e que ele libertaria a alma desse homem da escravidão de demônios, porque diz que ele era atormentado por uma legião de demônios. E diz também a Bíblia que talvez nem ele mesmo, nem aquele homem compreendesse o grau, o nível de domínio que os demônios tinham sobre a vida dele. Ele era uma ameaça social e ele estava fora de controle. Sentenciado ao isolamento, ele habitava em cemitério e era habitado também por uma legião de demônios. Então esse homem, ele era um caso, que ele é, na Bíblia, um dos casos mais graves de endemoniamento. E os demônios sabiam disso. Sabiam que Jesus Cristo estava atravessando para encontrar-se com aquele homem. Então, a guerra espiritual começou ali na tempestade. Então, aquela tempestade, ela não era somente externa, mas ela era também interna. Ela era uma guerra física e espiritual. Ela era uma guerra entre a alma dos discípulos, que estava atormentada, estavam preocupados, estavam desesperados, mas também era algo externo que eles não podiam ver. E os demônios já começaram a agir desde a tempestade, porque eles sabiam que Jesus Cristo, a partir do momento que se encontrasse com aquele homem,
ele ia libertar aquele homem da escravidão que ele sofria. Então, o que eu queria deixar claro para você nesse episódio é que as batalhas precisam ser ganhas antes através do descanso. Jesus descansava deitado numa almofada. Por que Jesus Cristo descansava? Jesus Cristo sabia quem ele ia enfrentar. Jesus Cristo sabia que talvez pudessem haver dificuldades no caminho, mas ele decidiu descansar, porque ele é o Deus de paz. Ele é o príncipe da paz, e o príncipe da paz dormia durante a tormenta. Então é essa palavra que eu quero deixar para você, que o príncipe da paz, ele descansa durante a tormenta. E acho que às vezes é isso que falta para nós, descansar durante a tormenta. Enquanto os discípulos se preocupavam e queriam acordar o mestre, e praticamente estavam dizendo para ele que ele estava indiferente àquela situação. Como assim, Jesus Cristo? Como assim, mestre? Você dorme enquanto a gente sofre? Então eles o acusaram até mesmo de estar indiferente. Mas na verdade ele descansava, porque ele sabia o poder de Deus. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era o príncipe da paz. Então o que eu quero dizer para vocês é que as tempestades, elas estão aí, né? No nosso mundo nós vivemos em constantes tempestades externas, como essa que nós estamos vivendo agora, e internas. Porque às vezes essas internas que são criadas dentro da nossa mente são até piores do que as externas. Então essas tempestades são criadas dentro da nossa mente, muitas vezes são muito, muito piores do que as que estão lá do lado de fora. E que nós podemos descansar, assim como Jesus Cristo fez, porque ele sabia quem ele era e ele sabia a missão que o esperava do outro lado do mar. E a guerra, ela vem para os demônios, nesse caso, as potestades, né? Porque aquela tempestade, ela era sobrenatural. Ela era natural, né? Eram elementos da natureza, porém ela tinha algo de sobrenatural. Ela veio do nada, ela estava ali a ponto deles irem a naufragar. Mas Jesus Cristo descansava. Então, depois que ele atravessou, ele encontrou com esse endemoniado gadareno, que está nesse capítulo que eu acabei de citar para vocês, que eu também vou deixar gravado no finalzinho do vídeo, que é Marcos capítulo 5, versículo 1 a 5. Depois vocês conferem essa passagem também. Então Jesus Cristo se encontrou com esse homem, libertou esse homem, e esse homem foi livre de toda a legião de demônios que o atormentavam. Ele já se tornou limpo, com a cabeça lúcida, e voltou para o convívio da sua família. Ele quis seguir Jesus. Jesus Cristo falou para ele: não, volte para sua casa, resolva as coisas na sua casa, conte tudo que aconteceu com você. Então assim, Jesus Cristo tinha uma missão, e nenhuma tempestade ia impedir Jesus Cristo de cumprir sua missão. Mas o que eu quero enfatizar nisso tudo, o que fica claro nesse episódio, que as batalhas precisam ser ganhas antes no descanso. Fica claro nesse episódio que essas batalhas precisam ser ganhas antes, através do descanso. Antes dos demônios que assolavam a vida daquele homem se curvarem, sujeitando-se a Jesus, ele os derrotou na tempestade, pelo descanso. Sem que os discípulos percebessem, a batalha já havia começado. Jesus já estava guerreando por meio do descanso, porque ele era o Deus da paz. Então, Deus, ele estava descansando. Ele estava alheio? Será aquela situação? Não. Mas a batalha estava sendo ganha através do descanso. E eu quero dizer para você que a sua batalha, que a nossa batalha, as batalhas que nós estamos vivendo nesse momento, elas vão ser ganhas através do descanso. O descanso da apatia, de deitar e descansar, simplesmente colocar as pernas para cima, não. O descanso da nossa mente, conectada com Deus, porque Deus é o Deus da paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Então que a nossa mente esteja conectada e que nós possamos descansar nesse Deus Todo-Poderoso que nos dá essa certeza da vitória. Jesus Cristo teve a vitória até depois que ele atravessou o mar. Mas por quê?
porque tudo foi baseado no seu tempo de descanso, no tempo em que ele não se preocupou com as adversidades que ele encontraria pelo caminho. Nós também estamos enfrentando adversidades, ainda vamos enfrentar muitas, mas que nós possamos descansar naquele que é o príncipe da paz. Um beijo a todos e que Deus abençoe cada um de vocês.